A aula já vai começar. Mas antes disso, não custa nada lembrar de algumas coisas que são muito importantes para que todos aproveitem ao máximo esse momento. Se prepare para a aula, fique atento ao horário de início e evite surpresas. Para que você tenha uma boa experiência, verifique sua conexão com a internet. Nós queremos te ver, então deixe a sua câmera aberta durante toda a aula. Verifique também a qualidade do seu áudio e som, para que possa ouvir e falar bem. É importante que escolha um local confortável e com boa iluminação para assistir às suas aulas. Somente acione o seu microfone quando for falar. E não fale junto com os outros. Fique muito atento aos ruídos do ambiente. Eles podem atrapalhar todo mundo. Lembre-se de deixar o seu aparelho conectado na tomada. Evite surpresas. Banheiro? É melhor se antecipar ou aproveitar os 15 minutos que você vai ter no intervalo, pois na hora da aula, o legal é participar e beber aquela água para hidratar. Se você tiver dúvidas, pergunte, anote tudo o que puder no seu bloco, smartphone ou como quiser. Nesse momento, evite distrações. Não destine esse momento para ler aqueles e-mails. Não vai ser agora que você vai querer ver o cometa Halley, não é? Deixe para depois. E aquele passeio tradicional com o pet também deve ser feito em outro momento. O seu momento é aqui. Prepare-se para entrar num mundo repleto de experiências. Então, a gente convidou hoje para falar conosco o diretor da Supergasbras, né? Rogério, tá? E ele é um grande entusiasta do tema, né? Ele é um diretor de marketing e vendas da Super. Tô certo, Rogério? Tá certo, Alan. Depois eu dou uma ajustada, mas para começar, realmente é isso aí. Muito bem-vindo, Rogério Lopes. Um grande prazer te receber aqui no nosso MBA. Fique à vontade, tá? O microfone está contigo, então a gente gostaria muito de te ouvir nessa noite. Perfeito, Alan, muito obrigado. Professor, muito obrigado aí pela oportunidade de abrir o espaço. Eu pretendo realmente fazer isso de uma forma bem simples com vocês, muito mais compartilhando com vocês a minha própria jornada, as minhas experiências. Aqui eu não tenho, de forma alguma, pretensão de apresentar nenhuma verdade absoluta, né? Eu gostaria somente, como o Alan disse, como um entusiasta do Customer Experience, sobretudo no momento da verdade da venda, de compartilhar com vocês dúvidas que eu tenho também, dúvidas que todos nós temos a todos os momentos, né? Aqui é muito interessante, né? O Alan comentou, assim, em um momento passado da minha vida, eu tive a oportunidade de estar dentro das ciências exatas, né? Mais precisamente ali dentro da física. E essa parte da física que eu trabalhei é uma parte da física que trata as resoluções das equações de Maxwell, né? E isso parecia, naquele momento, assim, ser algo bem complexo. E depois eu fui entender que vender era algo bem mais complexo do que resolver equações circulares, integrais, né? E por que isso, né? Porque o processo de venda, né? Hoje, no passado, mas cada vez mais, ele envolve uma dimensão que ela não é quantificável,
que é justamente a dimensão da emoção, né? O primeiro ponto é a gente entender assim que a venda parece ser algo simples, né? A venda é uma troca ali de dinheiro por um serviço ou por um produto, né? Isso deveria ser muito básico, né? Eu tenho essa necessidade e então eu me disponho a pagar uma certa quantia para ter aquele produto. Mas, na verdade, isso é muito mais complexo, porque esse processo da necessidade, a necessidade em si de necessitar aquele produto específico, existem vários outros fatores. É o processo de descoberta, existe o processo de se apaixonar por aquilo, existe o processo de querer, e todo esse processo é um processo que, inevitavelmente, ele envolve emoções, né? Durante muito tempo, se associava a questão da venda a algo muito bipolar, né? Havia uma polarização entre o que era o produto ou o serviço e o que era o preço, né? Então, você entrava em uma argumentação, e a argumentação ela se polarizava no sentido: tenho mais atributos no meu produto, posso cobrar mais, né? Tenho menos, cobro menos, né? Tenho mais atributos no meu serviço, cobro mais, né? Isso evoluiu muito a partir do momento onde a emoção começou a tomar conta desse universo dessa negociação. E, na verdade, e aí é uma pura especulação acadêmica minha, no sentido, eu verdadeiramente acho que isso sempre existiu, né? E porque sempre existiu essa adrenalina no fato de negociar. Eu lembro muito, assim, na China, nos países do norte da África, né? É quase impossível você comprar alguma coisa em uma feira sem negociar, né? Porque se não existe negociação em um souk, em Marrocos, por exemplo, o vendedor ele vai se sentir quase frustrado por não ter aquela adrenalina no momento da venda, né? E claro que você também tem, como comprador, essa adrenalina se manifestando, né? Então, essa dimensão da emoção, ela tem transformado cada vez mais o processo de venda algo sofisticado, algo elaborado, né? E é importante também entender assim os tipos de vendas, né? De que tipo de venda nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma venda que vai ser em um extremo única na sua vida, ou nós estamos falando de uma venda que vai ser perene na sua vida, né? Qual é o tempo de comprometimento? Não, eu estou falando de uma venda de impulso, eu estou na padaria, eu compro um sorvete, e isso tem um nível de comprometimento muito curto. Aquilo vai durar, né? O tempo com que eu vou consumir aquele sorvete, aquele picolé. O meu nível de engajamento, ele é pequeno também, porque eu vou investir uma quantia pequena. E existe aquela venda que é uma venda muito mais sofisticada, onde você vai comprar um plano de saúde, um seguro de vida. E existem vendas que são diferentes, são vendas simbióticas, né? Onde você está quase que fazendo uma parceria em uma venda, por exemplo, quando você vai vender um serviço, ou um produto como um gás GLP, por exemplo, que você tem que transformá-lo, vaporizá-lo, né? Dentro do seu cliente, então você constrói uma mini estrutura industrial dentro do cliente para poder fazer isso. Então, o processo de venda, de vender, ele é um processo emocional. Por ser um processo emocional,
ele é um processo também de memória e ele é um processo de expectativas. Quando eu digo que ele é um processo de memórias, quando nós temos uma lembrança, essa lembrança ela é associada a algo positivo ou algo negativo. Né? Ele não é associado a algo neutro. Né? Dificilmente nós temos lembranças nas nossas vidas que são de algo neutro. Não, estava naquele dia caminhando na rua, nada aconteceu, né? Não estava chovendo, não estava fazendo muito sol, mas você se lembra, né? Não, eu estava caminhando na rua, eu tropecei naquela pedra, eu machuquei o meu pé, né? Bati a minha cabeça, né? E você vai se lembrar daquilo de uma forma, porque houve uma emoção. E isso, no processo da venda, ele também é importantíssimo. Porque durante o processo da venda, você vai associar essa sua expectativa emocional. E isso, muitas vezes, ele é criado para que você expresse isso, ok? Muito bom, Rogério. Eu vim aqui passar, dar um abração em você. Eu estou em outra aula em paralelo, está acontecendo uma outra aula em paralelo aqui na turma 2, mas eu vim aqui dar um abração e fazer um agradecimento ao Rogério Lopes, pessoal, que é um grande executivo, é diretor da Supergasbras. Ele veio falar de vendas conectado a CX. É a pessoa perfeita para isso, porque ele está conduzindo um projeto enorme de CX, conduziu, e está à frente de um time gigante de vendas, não é? Então, Rogério, a palavra está com você. Eu vou ficar lá e cá, que eu tenho que voltar para outra turma. Toca aí, vai tocando aí, tá? Valeu, Madruga. Obrigado pela presença aí. Que isso, grande prazer estar aqui com vocês. E pessoal, assim, novamente, assim, não tenha a pretensão de ser um grande conhecedor. Sou realmente um grande embaixador, né, do CX, da experiência, da melhoria da experiência do cliente, e tenho, assim, grande satisfação de compartilhar aqui com vocês as vivências e os fracassos também que eu tive em termos de aprendizado sobre a experiência do cliente, ok? Eu vou falar um pouquinho, né? Mas também fiquem à vontade. No final, eu vou deixar um tempo para vocês fazerem questionamentos, perguntas, mas fiquem à vontade também para poder me interromper a qualquer momento e perguntarem o que vocês desejarem, ok? Não tenho a pretensão realmente de ter a verdade absoluta, mas eu posso compartilhar a experiência que eu tive com vocês, ok? Bom, nessa questão realmente das lembranças positivas e lembranças negativas que nós podemos ter, como eu mencionei, dentro do marketing, isso pode ser trabalhado. Mas para que isso possa ser trabalhado, você precisa de um conhecimento. Você precisa de um conhecimento do seu cliente, você precisa de um conhecimento do seu produto e você precisa também de um conhecimento de quais são os laços emocionais, quais são as motivações, né, mais verdadeiras e profundas que vão criar esse link entre o seu produto e o seu cliente. Eu vou pegar um exemplo quando na Nestlé estava discutindo a criação das cápsulas Nespresso, lá atrás, né? A inovação em si, ela já existia, né, durante algum tempo, mas precisava ser, assim, de um insight mercadológico forte. Por quê? O que é uma cápsula de café, né? Uma cápsula de café, ela é, sobretudo, uma experiência não somente sensorial, ela é uma experiência que vai reproduzir aquilo que você sentiria se você estivesse dentro de um barista ali, né, tomando um café. Então, todo o atributo do produto, tudo que se buscava ali, era
a reprodução de uma emoção, né? E o que se vendia e o que se vende é uma experiência também aspiracional, né? Eu quero ser o Georges Clooney, né? Eu quero ter essa percepção. E isso envolve, né? Para quem eu estou vendendo. E aí, mas, Rogério, né? aquela polaridade, né? Que existia entre preço, né? e atributo, aqui ela não existe. Ela deixa de existir, porque nós estamos dentro do universo, né, do luxury. Aqui a gente está dentro de um universo do luxo. E é muito interessante, porque aqui nós estamos falando, né, do affordable luxury, que é o quê? A gente vê que todo mundo tem dinheiro suficiente para poder comprar uma cápsula, né? Mas se você somasse o número de cápsulas aí que você vai tomar, você vai ver realmente que o custo ele é bem maior. Mas nunca se fala em um produto como esse, você nunca fala de preço, né? E dentro realmente da comunicação, você também não fala do atributo do produto. Poxa, o que está sendo vendido ali? O que está sendo vendido é uma experiência, né? Nesse caso, essa experiência é uma experiência, uma emoção aspiracional. Existem outros tipos de experiência durante um período, né? Tanto na China quanto no Brasil, haviam vários casos de adulteração do leite, né? Isso ocorreu com muita frequência, né? Laticínios que usavam produtos, como a soda cáustica, por exemplo, para baixar o teor, né, alcoólico do leite. O leite já estava adulterado e faziam realmente esse processo aí, né? Outros problemas, por exemplo, como presença de antibiótico no leite, né, que não era controlado e tudo isso. Então, uma das primeiras missões, quando eu cheguei no Brasil, foi a criação realmente do negócio do leite, o HT, da Nestlé aqui no Brasil, né? E isso era um desafio, né? Lá da Suíça, o questionamento nosso era: esse é um produto, é uma commodity, né? Essa empresa não se trabalha com commodity, né? Por que nós vamos lançar uma commodity, né? E era um questionamento válido. E então, naquela época, eu conheci uma empresa coreana que trabalhava também com alimentos, e esse senhor coreano, que era o fundador dessa empresa, ele pegou um ovo, né, e me disse: bom, este ovo é um ovo diferenciado, né, que era o ovo que ele vendia, e a única razão é porque tinha a marca dele. Eu disse: mas por quê? Não, porque aqui eu estou garantindo que esse ovo, né, ele tem essa procedência, isso. E isso era o que ele estava vendendo, era uma garantia, era a emoção, né, era a emoção de você estar oferecendo à sua família algo seguro, né? E no caso do leite Ninho, né, que foi o primeiro a ser lançado naquela época, era justamente isso. Era poder, né, na época, era a maior compradora de leite do Brasil, poderia-se realmente assegurar que aquele leite destinado ao Ninho HT seria realmente o percentual do melhor leite, né, que pudesse permitir que o leite tivesse esses atributos. Então, havia realmente uma emoção envolvida. Por quê? Porque a mãe, né, o pai não vai medir R$2, R$1 na época, né, a mais no litro do leite para poder garantir a emoção de ser um bom pai ou de ser uma boa mãe, né? E então você deixa de vender, né, um leite e você passa a vender a segurança alimentar, né? E
E esses fatores emocionais que estão envolvidos, não, Rogério, isso é mais fácil quando se trata de produtos, né? Na verdade, não. Essa relação, ela pode ser identificada tanto em produtos quanto em serviços e descobrir qual é a emoção que eu preciso criar ou manifestar, porque muito provavelmente, né, existe já o elemento de nucleação dentro do seu comprador para que isso aconteça. E aí eu sugiro para vocês, né, que nas empresas de vocês, né, naquilo que vocês fazem, identifiquem o que vocês realmente querem vender, né? O que vocês precisam vender? Qual é a emoção que se traduz o produto que vocês estão vendendo? Eu vou dar o exemplo agora. Hoje eu trabalho com energia, né? Hoje nós vendemos energia. Na SHV Energy, a gente vende energia. Aqui no Brasil, nós vendemos em forma de GLP, ok? O que eu estou vendendo? Eu estou vendendo a capacidade de gerar energia, eu estou vendendo desenvolvimento, né? E eu estou vendendo segurança. Eu estou vendendo um aprovisionamento sem interrupção da sua indústria, né? Então, é uma relação simbiótica, é uma venda técnica, é uma venda sofisticada, né? E isso precisa ecoar dentro do tomador de decisões dentro da companhia. E vocês precisam, dentro do processo, identificá-lo. Não, mas, Rogério, no meu produto que eu estou vendendo, né, eu sou vendedor de tapetes, né, peças, e o meu cliente, eu só vendo um tapete para ele na vida, né? Ou senão, vamos mudar, né? Vamos pegar um exemplo ainda mais emocional, né? Eu sou um vendedor de vestido de noiva, né? Em geral, né, a noiva, quando ela compra o seu vestido, ela está comprando por uma vez só, né? De preferência, né? Ela nunca está pensando assim, não, olha, tem promoção de vestido de noiva, né? Compre... Na compra de 2, você leva 3, né? Imagina, né? Você já está programando ali que... Não, isso não existe, né? O emocional se eu tenho, né? Se eu tenho realmente a expectativa emocional e eu tenho um orçamento, eu vou utilizar o meu orçamento para poder comprar. Mas se eu sou esse vendedor, né, e que eu vendo essa expectativa, eu faço essa gestão, eu vendo essa emoção, você vai me dizer, mas, Rogério, esse caso é muito fácil, né? Porque a gente vende, a gente tem essa persuasão, aí a experiência do meu cliente dessa venda, não importa, porque é uma venda só, né? Mas não. Por quê? Porque essa emoção, ela vai gerar uma reação positiva ou negativa, e você vai ter ou um embaixador, uma embaixadora, no caso, né? Que vai divulgar para todas as amigas delas, todas as noivas, né? A experiência belíssima que ela teve com o seu produto, né? E a experiência, ela começa desde o desenho, da escolha do tecido, da escolha da cor, né? Mas da experiência de ir com as amigas para poder experimentar o vestido, mas também com a experiência, né? Na prova final, que tomou a champanhe, que fez tudo isso. Então, essa é a experiência que envolve, né? E essa pessoa, ela vai se tornar um indivíduo, o embaixador da positividade, propagando a experiência do seu produto, do seu serviço para outros consumidores, né? Ou negativa. E muito cuidado. Por quê?
dentro da experiência desse cliente, o que que acontece? Por muitas vezes, essa pessoa, ela é conectada com várias outras pessoas dentro do seu target, dentro do seu grupo de maior influência, né? Uma noiva, ela vai ter amigas, né, que muitas vezes ainda não se casaram e que vão estar realmente influenciadas, né? Então, toda essa relação da experiência do cliente, né, da experiência, ela está relacionada com a emoção que vai ficar. Mesmo no caso, né, do GLP, né, qual é a venda do GLP? Né? O GLP é um gás, né, o gás liquefeito derivado do petróleo, né? Então, assim, não tem nada mais commodity do que isso. Então, assim, como é que você vai fazer uma diferenciação desse produto em uma venda que quem está comprando, né, ele não está comprando para ele está comprando para a empresa dele, ok? Ele não tem um vínculo emocional direto com isso, né? Que vínculo emocional alguém pode ter, né? Deitado lá no sofá dele, ele vai pensar na molécula de GLP, né? Então, você precisa realmente criar esse caminho, criar essa emoção para ele, e isso passa por uma responsabilização dele, né? Por um conhecimento profundo de quais são as motivações desse agente que é o comprador, ok? Nessa questão da emoção, essa emoção, ela envolve vários fatores, né? Mas, no caso, por exemplo, da Nespresso, por exemplo, esse aspiracional, ele provoca o quê? Ele provoca um trading up, né? Você está disposto a pagar um pouco mais. No caso do leite UHT também, como eu mencionei para vocês, né? Você está disposto a fazer um trading up porque isso vale essa emoção, né? Mas também você se beneficia de outros elementos, né? Do cross-selling, por exemplo, né? Você pode expandir o seu leque de ofertas. Ah, não, você vende produtos financeiros, né? E agora você vai fazer um cross-selling, né? Bom, reflexões finais aqui para vocês, para poder abrir para perguntas, para discussões com vocês. Todo o processo, né, de vendas, ele é um processo que envolve emoções, né? Conheçam bem para quem vocês estão vendendo, conheçam as motivações que envolvem o comprador, né? Quem é esse agente, e entreguem aquilo que vocês se comprometeram a entregar. Por quê? Mais do que a frustração, né, do que de esperar 1 hora e seu iFood não chegar, né, é você ter a promessa de que vai chegar em 15 minutos e chegar em meia hora, né? Se você tem a promessa que vai chegar em 1h30, chega com 1h20, você está contente, né? Então, cumpra as expectativas e saiba quais são as expectativas. No momento de uma entrega, a expectativa realmente é a espera, né? No momento de um sorvete, vai ser a cremosidade, vai ser todos os elementos que compõem o atributo desse produto. Erros, né? Já cometi vários erros de apreciação, e esses erros de apreciação, em geral, na venda, foram porque eu não levei em conta toda a dimensão emocional envolvida naquele produto. Então, de toda a minha experiência indo assim de consumer goods, né, até indo de bens de consumo, realmente até
commodity, até indústria pesada, né? Sempre haverá um motivacional, sempre haverá um driver ali emocional que é preciso identificá-lo, trabalhá-lo, e vocês precisam estar mais bem preparado do que quem irá comprar o seu produto, para que você possa justamente fazer a gestão correta da expectativa. Bom, pessoal, isso era um pouco o que eu queria compartilhar com vocês, assim, de uma forma bem sucinta, né? E abrir para vocês, para perguntas, para discussões, né? O que vocês desejarem também, se vocês preferirem pelo chat. Eu não sei, Alan, qual é a forma que vocês costumam conversar aqui. O pessoal costuma levantar a mão e fazer a pergunta, né, através aqui do Reaction. E, pessoal, querem fazer alguma pergunta relacionada à carreira do nosso palestrante Rogério Lopes? Algum assunto relacionado a essa última experiência dele, que atualmente é na direção aí da empresa de energia, né, que é a Supergasbras? Só levar a Zuleika que quer fazer uma pergunta. Eu gostaria de ouvir um pouco, que eu estou iniciando um projeto de implantação, né, da área de experiência do cliente na empresa que eu trabalho. Se você pode compartilhar um pouquinho com a gente, né, da sua experiência, assim, né? Quais são as principais barreiras, né, numa implantação, né, e como você venceu elas, assim, sabe? Zuleika, excelente pergunta. Primeiro, assim, boa sorte, você tem um mega desafio, mas o CX é uma aventura, é uma jornada transformacional, né? E que vale a pena, né? Eu vivi essa transformação em outras empresas, e realmente isso me motivou e me motivava todos os dias para poder implementá-la na Super, né? Para cada tipo de empresa, né, você vai ter uma dificuldade, ok? Quanto mais próxima a empresa for, né, de bens de consumo, né, onde toda essa emoção já é algo vivida e compreendida por todos, né, é muito fácil. Quando você fala de um serviço, né, de uma loja, e que a recepção, a forma de interação, o ponto de contato, né, com a clientela, ele é bem delimitado, você conhece bem qual é o perímetro, né, do espaço que define essa interação, é mais fácil de você implementar, ok? No caso nosso, ok? Quando eu comecei a jornada, né, o primeiro ponto é você fazer, né, um diagnóstico. Um diagnóstico para poder saber qual é o nível de maturidade da minha organização em termos de experiência do cliente, né? Experiência do cliente. Segundo ponto é você fazer um mapeamento da jornada do seu cliente. E isso requer um nível que você seja brutalmente honesto, que a pessoa que faça isso seja brutalmente honesta, porque quando eu comecei nós temos 4 jornadas de clientes dentro da nossa organização, né? Quando eu peguei a mais simples dentre elas, me levantaram num brainstorming, né, de pessoas com mais de 20 anos na organização, eu estava recém-chegado na organização, me levantaram, depois de 1 hora de discussão, 20 pontos de contato, né? E, poxa, interessante, né? Depois de uma análise um pouco mais aprofundada, encontramos 727, né, pontos de contato com o nosso cliente. E eu estou falando de uma commodity, né? E isso é algo que você precisa realmente, né, ter esse nível de desprendimento, né,
de realmente de questionar a organização e ter essa resiliência, né? Não se contente da primeira resposta, né? Pergunte novamente. A organização, ela é uma organização, de uma certa forma, descentralizada, né? Hoje, nós temos 70 unidades, né, no país, que atendem a mais de 5.000 revendas e a mais de 40.000 clientes. Cada cliente nosso, né, cada cliente profissional nosso, eu tenho uma instalação, quase que uma mini indústriazinha dentro da instalação dele. Então, quando você pega essa estrutura, né, de 4.000 pessoas fazendo isso, você ter um engajamento disso exige uma força de comunicação e um engajamento muito grande. Então, em termos de conselho, né, tenha o compromisso, né, dos seus pares, tenha o compromisso da liderança, né, de que isso passa a ser uma prioridade organizacional, né? Isso não é, né, um pequeno projeto em um campo. A liderança precisa entender que isso irá alterar toda a forma da empresa trabalhar. E quando eu digo toda a forma, é toda a forma mesmo, né? Recursos humanos precisa refazer o desenho do job description das pessoas. A remuneração variável da equipe comercial precisa tomar em conta a experiência do cliente, né? Você precisa mudar as métricas. A forma como você mede agora é diferente. E você precisa também fazer trade-offs. Existem compromissos. Porque, por vezes, você tem... Eu me lembro, na Nestlé, né, que na época eu estava tocando a divisão de sorvetes, e eu coloquei uma pessoa brilhante, um jovem brilhante, né, na área de logística, né? Mas ele era assim, tão brilhante, né, que a organização parou de vender. Por quê? Porque ele tinha uma obsessão, né, de reduzir os custos logísticos. Então, ele definiu regras de ouro. Então, as regras de ouro eram, olha, o drop size, né, por entrega tem que ser mais do que tanto, né? Olha, a distância percorrida do depósito tem que ser menos de tanto. E quando ele colocou todos os filtros dele, ele reduziu a zero realmente o custo, porque a gente não vendia mais nada, né? Mas então, isso quer dizer o quê? Que muitas vezes, para você atender e ter uma melhora na experiência do cliente, por vezes você tem que dar um passo para trás, ter a humildade de reconhecer que talvez você foi um pouco longe demais, né? Talvez naquele chocolate, né, que você tirou um pouco demais da embalagem, agora realmente a embalagem está muito pequenininha, né? Então, a satisfação do cliente já não é mais a mesma, né? E qualquer semelhança é mera coincidência, né? E isso, né, faz com que realmente o desafio de uma implementação como essa, Zuleika, é justamente ter o engajamento da liderança, ter o engajamento da organização e aceitar que isso é uma transformação duradoura e que nem sempre o ganho é de curto prazo. Obrigada, Rogério. Foi bem bacana. Fiz anotações de tudo aqui. Tá bom. Depois, Zuleika, fica à vontade. Alan pode passar meu contato e tudo que eu puder compartilhar para poder ajudá-la vai ser um prazer. Isso que eu iria perguntar, se eu poderia entrar em contato para trocar não, né? Receber a sua experiência, na verdade. Não, vai ser um prazer. O Alan pode, ele legal. passa meu contato, fiquem à vontade.
Ah, legal, Alan. Bacana. Obrigada, Rogério. Fernanda, pode perguntar. Demorei um pouquinho para abrir o microfone aqui. Rogério, a gente fala muito de emoção, sobre também entrega de valor para o cliente. E muitas vezes, quando eu te falo porque eu sou líder de equipe, então a gente tem aquele desafio de atender melhor os clientes, atender mais os clientes, e aí focado em C7, NPS e outros indicadores aí de satisfação. E a gente fica para casa com um dever muito complexo, que é escalar, atender, fazer mais por menos, e ao mesmo tempo fazer com que essa entrega de emoções, que esse balanço de emoções seja mais positivo, sempre mais positivo. E aí minha pergunta é, pelo seu vasto conhecimento, né, como é que você vê esse futuro? Porque um tempo atrás, eu acho que a gente entrou muito na era da automatização. E a gente percebe que, claro que vai depender do segmento, mas a gente percebe que muitos clientes não gostam, não é que não gostam, a personalização, ela ainda traz essa questão de ser cuidado, né, de ter uma emoção diferente ali. Por exemplo, a gente trabalha com o setor imobiliário, e é muito nessa pegada que você falou do vestido de noiva. Né? Quantas vezes uma pessoa compra um imóvel na vida, considerando massivamente? Né? Porque tem muitas pessoas que têm condições de comprar muitos imóveis, então muitas vezes a gente trabalha com o sonho da vida da pessoa. Né? Como fazer essas entregas cada vez mais rápidas, cada vez num volume melhor, e com nível de entrega no sentido emocional, de um tempo de personalização que muitas vezes a gente não tem, sabe? Fernanda, excelente pergunta. Excelente pergunta. E, na minha experiência, essa questão da automatização, né, sobretudo agora com cada vez mais os machine learnings, né, que são realmente esses robozinhos, né, que vão te ajudar a resolver, que vão te ajudar a responder, né? Eu tinha um temor que realmente que essa automatização, essa digitalização, ela fosse realmente que ela trouxesse malefícios ou que não trouxesse benefícios para personalização e para tomada em conta da emoção. No caso da Super, a minha decisão foi levar a transformação digital em paralelo com o Customer Experience, ok? Por quê? O grande risco é quando você avança só na dimensão do Customer Experience e você tem a melhor das boas vontades e você não tem como entregar isso. Se você avança só com a transformação digital, né, você tem todo o ferramental, mas você faz isso de uma forma completamente impessoal. Então, eu levei os dois projetos de forma simultânea, né? Eu vou dar um exemplo de como a transformação digital, né, e a automação, essa robotização da interface, ela pode ser uma ajuda na personalização, ok? Nós temos clientes, né, e todos os meses, nós perdemos alguns clientes. Isso acontece, infelizmente, apesar de sermos excelentes, né, naquilo que nós nos comprometemos a fazer, e nós perdemos. Ainda que esse percentual seja baixo, o número de clientes que nós perdemos é alto, porque estamos falando aí de 40 mil clientes, ok? E você tem aquela obsessão, né, como lá o meu antigo gerente logístico, né, eu tenho a obsessão de não perder cliente, eu não quero perder. Então, o que eu comandei, assim que eu cheguei aqui, eu comandei um robozinho, um machine learning, que fazia a predicção do próximo cliente que eu vou perder. Tá? Isso nós começamos com 170 e tantos parâmetros, né? Colocamos e começamos a ter um nível de predicção. Durante 6 meses, né? Eu pegava essa informação, né? O Machine Learning, ele leu os 10 anos passados dos clientes que nós perdemos, ele associou a esses fatores e ele fazia projeções. Durante 6 meses, a equipe de vendas recebia essa informação e validava. E dizia, olha, não, Severino, né, Severino, você se enganou, não é isso não.
Não, Severino, você acertou. E aí nós fomos treinando esse machine learning para que eles pudessem ser o mais assertivo possível. Hoje, né, você calibra qual é o percentual de clientes que você vai perder, que você quer adivinhar, né, nesse crystal ball, com qual a acuracidade. O que eu queria era um número de clientes pequeno, eu queria poder prever até 1/3 dos clientes que eu vou perder, mas com uma acuracidade muito boa, para poder ser muito assertivo. Tá? Hoje, esse machine learning, ele me dá uma lista no início do mês, olha, esses são todos os clientes que você tem um risco alto de perder, e por essa razão, ok? Depois, se você quiser, eu posso te passar um pouquinho quais modelos nós utilizamos para poder desenvolver esses machine learning, mas com isso, o meu vendedor, né, que é um vendedor de relacionamento, ele chega e ele vai visitar o seu Manuel, lá na indústria dele, e ele chega, ô, seu Manuel, como é que está aí o senhor, o negócio do senhor, isso, né? Parece, né, que... E como é que está o tema tal? Vamos supor que seja precificação, né? Que o motorzinho lá disse que o risco de perder o cliente era por um problema de precificação. O cliente, ele tem uma emoção, porque ele vai representar isso como um conhecimento do negócio dele, um conhecimento da necessidade dele. Então, você usa algo que é padronizado, que é algo que é robotizado, que é algo que é automatizado, para poder criar uma emoção positiva na interpretação de uma atenção personalizada. E isso, Fernanda, é muito poderoso, esse é um exemplo, né? Mas quando você trabalha essas duas dimensões, né, e você pode identificar, você vê exatamente quais são as áreas dentro da jornada onde você pode automatizar diretamente, né? Põe um RAP ali, ou que aquilo vai ser um passo. E muito cuidado, porque quando você faz a automação, né, dos seus sistemas, o que é muito importante, sobretudo nesse universo, né, de ter uma massa crítica muito grande, você precisa ter uma atenção muito grande, sobretudo quando você é omnichannel, de ter o mesmo tom de voz, né, de ter uma padronização da sua forma de emoção, então padronizar, mas manter uma atenção individualizada e personalizada. Isso é um pouco como eu vejo isso, Fernanda. Muito obrigada, professor. Como azuleica, anotei vários pontos. Não sou professor, aqui. Não. Não estou aprendendo. Não sou professor, não. Vocês têm aí um excelente professor. Eu sou um colega de vocês compartilhando aqui os erros e acertos pelos quais nós já passamos. Jaque, pode fazer a pergunta. Está encerrando aí. Beleza. Não, na verdade, eu não quero fazer pergunta, eu só quero aqui corroborar com a sua fala e para dividir aqui com os colegas que a sua experiência é muito rica e eu entendo que é verdadeira, assim, o que você dividiu com a gente. Eu entrei atrasada, mas o que eu peguei se refletiu muito na experiência que eu vivo, né? Eu trabalho numa empresa aqui que já nasceu grande, porque ela nasceu das estatais, né, de telecomunicações, então ela já tinha o que todo mundo corre atrás, ela já tinha, né? Ela já nasceu com uma base de clientes considerável e no âmbito nacional. E aí, e nesse momento onde ela nasceu, né, ela se preocupou em estar atualizada com a tecnologia, mas não talvez tanto com a experiência do cliente. Então, a gente correu atrás por muito tempo de estar na crista da onda no que se dizia práticas de mercado e tecnologia, e não experiência. E aí, o que a gente começou a fazer, né? Não entregar o que a gente prometia. E a gente perdeu muito cliente, principalmente com banda larga, né? Porque a gente tinha um produto que foi passando o tempo e aí foi ficando, causando uma decepção muito grande no cliente, né? Que era o Velox.
As pessoas compravam, eu mesma fui uma que comprei e não consegui ficar 1 ano com o produto, e eu tive que contratar da concorrente trabalhando nessa empresa que eu estou trabalhando, porque a minha empresa não entregava para mim, que era colaboradora. E a minha filha era a experiência do cliente da minha filha me matava, porque ela reclamava tanto que a banda larga não parava de pé, que ela não conseguia jogar, que ela não conseguia navegar, que eu não aguentava mais. Porque eu pegava o meu telefone e usava ele de roteador, né? Para mim estava bom. Mas o roteador do telefone dela não era suficiente, aí eu tive que trocar. A Maria Rita era um bom indicador, né, Jaque? A Maria Rita era um bom indicador. E a gente estava com nota -1, sabe? Nossa. E aí, isso é muito importante, e isso impactou muito a empresa. E com isso veio, né, toda a negociação aí, investimento para fibra. E aí, assim, em 2020 foi quando a empresa lançou, eu até anotei aqui quando você estava falando o que a gente entrega de experiência, né? Em 2020 o slogan era "Faça as pazes com a sua internet", que era justamente para que o cliente desse mais uma chance para a nossa empresa, que a gente estava buscando, correndo atrás de um produto onde a gente estava, sabemos que erramos, mas eu estou entregando agora um produto de qualidade. Bom, isso foi muito bacana. Oi, Roberto. Não, desculpa, Jaque, pode terminar aí só a tua última fala para a gente encerrar aqui. Ah, tá a bom. Masterclass e passar para o Alan, o Vilhena está aí, né? O professor Vilhena? Tá sim, tá aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Isso. E aí, 2021, a internet que muda a sua internet, mostrando o quanto a gente estava fiel àquilo que a gente estava entregando e que a gente estava mudando essa experiência, inclusive, para fazer cross-selling, né? Porque eu já estava entregando uma internet tão boa que eu tenho também um marketplace onde você pode correr atrás de produtos que você vai potencializar o uso aí do seu produto. E o último ponto que eu queria destacar também é o quanto o NPS, né, os indicadores da experiência do cliente, NPS, CSAT, que é o que pesa mais para a gente, são importantes. Quando a gente começou, era muito mais focado no indicador que estava pesando no bônus dos colaboradores, né? E agora, quando a gente toma uma decisão, os colaboradores sempre observam se aquela decisão vai impactar e se o cliente realmente vai ficar satisfeito. Eu acho que assim, seu depoimento está de parabéns aí, eu acho que está no caminho. Isso é muito bom. Jaque, obrigado aí pelo depoimento, Jaque. Rogério, um agradecimento aqui em nome dos alunos, em nome da coordenação do curso. Eu sei que seu tempo é um tempo bastante escasso, você esteve aqui, se dispôs a falar com os nossos alunos, então, e transmitir a sua experiência, isso é muito bom. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, sucesso para você, sucesso para os alunos, e agora eu devolvo para o professor Vilhena, que está aí, né, que está nos ajudando, que é uma autoridade em vendas, né, na aula de vendas aí, e o Rogério, como executivo, também é autoridade, então acho que hoje vocês ganharam, foi um presente duplo aí, tá? Rogério, muito obrigado, eu tenho, né, o orgulho de servir você, tá? Como seu fornecedor também, é um barato. Vamos lá, então, professor Obrigado, Vilhena. pessoal. Grande abraço. Alan, eu te passo meu link Rogério. aqui do LinkedIn. Prazer, professor. Muito obrigado aí pelo espaço. Forte abraço a todos, pessoal. Muito obrigado, Roberto. Rogério. Muito obrigado.